Em meio à escalada de tensões diplomáticas por parte do governo da Venezuela nos últimos dias, o Palácio do Itamaraty afirmou em nota que vê com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil. As informações com Janaína Camelo. O Itamaraty divulgou uma nota em resposta aos ataques e às declarações da Venezuela contra o governo brasileiro. Os dois países têm passado por uma crise desde quando o Brasil, em julho, não reconheceu o resultado das eleições venezuelanas, que não apresentaram as atas eleitorais que comprovassem a vitória de Nicolás Maduro. Essa nota foi divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores e o governo brasileiro chama de ofensivo o tom adotado nessas manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil. Diz que a Venezuela optou por fazer ataques pessoais, ao invés de usar os canais políticos e diplomáticos, e que isso não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Diz também que o Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a de seus vizinhos. Diz que o interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha do Acordo de Barbados, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho. E finaliza dizendo que o Brasil segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. Essas ofensivas da Venezuela aconteceram principalmente nos últimos dias, logo depois que o Brasil, numa reunião do BRICS na semana passada, vetou a inclusão da Venezuela no grupo de países associados ao bloco. Ao todo, 13 países foram convidados e esse voto em negativa por parte do Brasil foi acompanhado pelos demais membros do BRICS. Depois desse episódio específico, Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil para consulta em Caracas e chamou o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, de mensageiro do imperialismo norte-americano. O ataque mais recente aconteceu nesta quinta-feira, quando a Polícia Nacional da Venezuela fez uma postagem nas redes sociais com a imagem da bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Lula com a seguinte frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". De Brasília, Janaína Camelo. E sobre este assunto, nós conversamos agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Gustavo Menon. Professor, muito bom dia para você, já agradeço pela entrevista. Queria ouvir um pouquinho da tua análise e na sua avaliação se a diplomacia brasileira fez bem, então, em responder à Venezuela, essas provocações que tem recebido ao longo dos últimos dias, né, através de uma nota e pelo que a gente pode perceber, até já fez um resultado, né, porque essa última publicação, que foi publicada então pela polícia da Venezuela, saiu do ar, né? Muito bom dia. Bom dia, Soraya, bom dia, Rafael, todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. De fato, Soraya, há uma escalada nessas tensões diplomáticas que regem as relações bilaterais entre Brasil e Venezuela. Fundamentalmente, veja que essas tensões, elas se espraiam desde o momento da eleição presidencial no país vizinho, onde o Brasil até aqui não reconheceu, em razão da não distribuição, da não divulgação das atas eleitorais e das autoridades venezuelanas pontuarem essa eleição presidencial de Nicolás Maduro, mesmo sem essa apuração pormenorizada. Quando nós olhamos para as relações com o Brasil, houve recentemente na cúpula de Kazan, na cúpula dos BRICS+, esse veto por parte da diplomacia brasileira para o ingresso da Venezuela como Estado-membro pleno, e, por sua vez, houve respostas por parte das autoridades venezuelanas, fazendo essas postagens, que são postagens em um tom ofensivo. A Procuradoria da Venezuela também fez menções à realidade brasileira, sinalizando exatamente a mudança de perfil do atual presidente brasileiro, chamou a atenção também outras autoridades venezuelanas para declarar o principal assessor nos assuntos de relações internacionais,
o ex-ministro Celso Amorim, e vem orquestrando uma série de movimentações na Assembleia Nacional para declará-lo como persona não grata. E agora há também, por parte do Brasil, uma série de cuidados no sentido de apaziguar, de colocar panos quentes em torno dessas tensões, dessa escalada de rusgas diplomáticas que estão sendo articuladas nos últimos dias. O embaixador da Venezuela no Brasil foi convocado nesses últimos dias e a intenção do governo brasileiro, a partir dessa nota do Itamaraty, é de fato retomar os diálogos, uma vez que há uma série de agendas que são agendas comuns, que passam pelo comércio, pelo combate ao narcotráfico, a questão dos Yanomamis, questões fronteiriças e, sobretudo, os fluxos migratórios nessa região norte do país. É aguardar os próximos episódios, Soraya e Rafael, para nós entendermos como que essas relações bilaterais elas estão sendo situadas também no plano internacional, não só no campo desses diálogos dos BRICS, mas também como que a Venezuela tem uma previsão nos próximos meses para a posse do novo mandato. Em janeiro, vale recordar que há toda uma movimentação para a posse de Nicolás Maduro e o Brasil, por sua vez, novamente se coloca em uma situação muito delicada, extremamente sensível, em razão desse impasse, que é um impasse que deve se dilatar nos próximos meses. E a posse, aparentemente, por enquanto, vai ser dada. Afinal de contas, ele tem o apoio interno das Forças Armadas, Nicolás Maduro, em que pese todas as dúvidas a respeito da eleição. Se ela for concretizada, e aparentemente, ao menos por enquanto, tudo indica que será. O fato dado, o que o Brasil faz com ele, professor? Pois é, esse é o dilema, Rafael. Naquilo que se refere a esses grandes eventos que vão afetar também a Venezuela nos próximos meses, vale recordar que a agenda brasileira nessa transição de 2024 para 2025 se concentra exatamente na promoção da cúpula do G20, agora em novembro, e nas relações regionais, o Brasil também assumindo a liderança do Mercosul em 2025 e também assumindo o principal cargo, o principal posto à frente dos chamados BRICS+. Vale dizer que a Venezuela não foi aprovada nesta última cúpula de Kazan em razão exatamente desse veto brasileiro. Ao que me parece, Rafael, respondendo diretamente sua pergunta, o governo brasileiro não reconhecerá o governo de Nicolás Maduro se não houver a apresentação dessas atas. Ao que me parece, por parte das autoridades venezuelanas, há esse apoio não só das Forças Armadas, mas também do próprio Conselho Nacional Eleitoral, no sentido, então, de chancelar essa eleição bastante controversa que veio à tona exatamente na metade de 2024. Para o Brasil, há uma série de desafios. E a pergunta que fica, Rafael, é o que o Brasil ganha em isolar a Venezuela nesse debate da arena da concertação política regional? A meu juízo, não há maiores ganhos para a realidade brasileira, do ponto de vista pragmático, para a agenda da política externa brasileira, em virtude exatamente do Brasil ter essas agendas que são comuns com o Estado venezuelano. E aqui chamo a atenção exatamente para essas tensões geopolíticas que afetam a Venezuela. E para os Estados Unidos, acredito que também não é interessante isolar ainda mais a Venezuela na América do Sul, em razão dessa atuação de atores extra-regionais, como que há uma parceria, há uma aliança por parte da Venezuela com as relações comerciais chinesas, uma aproximação também com a Rússia. A Rússia foi favorável, os interesses de Moscou se cristalizaram exatamente em pressionar pela adesão da Venezuela. E na minha avaliação, Rafael, perceba, estamos falando aqui de visões distintas que afetam diretamente os BRICS, como que o atual presidente russo, Vladimir Putin, foi favorável a esse ingresso do país sul-americano, também
pensando nessa construção dessa aliança muito anti-Ocidente, né, para, digamos, tensionar essa influência estadunidense no Ocidente, nos países da América Latina. E o Brasil, por sua vez, tem uma visão distinta em relação aos BRICS+, que se conecta em agendas de desenvolvimento, em agendas para combate à pobreza, à fome, às desigualdades em suas múltiplas dimensões. E o Brasil vislumbra para os BRICS+, na minha avaliação, essa plataforma de retomada dos diálogos multilaterais, inclusive para buscar alternativas de financiamento, debates sobre desdolarização, entre outros debates, que acabam se consubstanciando nas últimas discussões, nas últimas reuniões dos BRICS+. Professor, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando com a pergunta de Mano Ferreira. Bom dia, professor. O Brasil, especialmente durante os governos do presidente Lula, ao longo dos anos, acabou sendo uma espécie de sócio do processo de consolidação do regime chavista e depois madurista. E a gente vê agora, inclusive o partido do presidente Lula chegou a endossar uma nota que reconhecia a eleição de Maduro de forma, portanto, assimétrica, né? Não acompanhando o posicionamento oficial da diplomacia brasileira e do governo Lula agora nesse contexto específico, o que gera um constrangimento pensando na política interna. Mas trazendo a questão agora para o relacionamento atualizado entre Venezuela e Brasil, a minha pergunta é: a liderança do Brasil no aspecto regional está desmoralizada diante dessas situações? E como o Brasil poderia modificar a sua postura para recuperar um papel de protagonismo na política da América Latina? Excelente pergunta, Mano. De fato, há um processo de deterioração das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, não só nos últimos meses, mas ouso dizer também nos últimos anos. Vale lembrar que no governo anterior houve não só o rompimento das relações diplomáticas entre os países, com a retirada da própria representação diplomática brasileira em Caracas, como que houve a saída do nosso embaixador, e perceba que esses ruídos acabaram afetando substancialmente essas outras agendas que são políticas de Estado. As correntes de comércio, projetos de integração, o combate ao narcotráfico, em síntese, essa agenda regional tão cara para o desenvolvimento sul-americano. E, de fato, Mano, respondendo diretamente sua pergunta, nós perdemos espaço em termos dessa liderança regional no sentido de retomar projetos de integração que passam necessariamente pelo fortalecimento das economias sul-americanas. Como que nessa movimentação de intensificar, né, essas caneladas que foram dadas nas relações bilaterais, de um lado pelo Brasil, de outro lado pela Venezuela, observe que a Venezuela acabou se aproximando invariavelmente de interesses e de agendas de atores extra-regionais. É o caso também da participação iraniana no campo da defesa. Observe que ao nos afastarmos exatamente desse nosso vizinho que sempre teve relações amistosas com o Estado brasileiro, agora, de fato, há essas rusgas que foram orquestradas nos últimos anos, mas perceba que o Brasil não consegue catalisar, digamos, essa agenda de integração regional na contemporaneidade, como fruto exatamente desse quadro, dessa atmosfera de desintegração econômica e também fragmentação política entre os próprios governos da América do Sul. Como que esses diferentes projetos político-ideológicos afetam não só agendas comuns, mas também a inserção da América do Sul como um player, como um ator essencial nas disputas do comércio internacional. Agora a pergunta de Adriano. Bom dia, professor Gustavo, tudo bem, né?
A minha questão é basicamente o isolamento diplomático da Venezuela por conta desse processo, ao meu ver, eu falo assim, dificuldades fraudulento, né, que reelegeu, né, o presidente Maduro. A gente vê governos à esquerda e à direita aqui da América do Sul condenando, né, a Venezuela, condenando o regime do Maduro, e a própria OEA, numa posição de peso, né, fez essa condenação. A minha questão é, o Brasil, ao se afastar da Venezuela, não está querendo justamente preservar um espaço junto aos demais países para tentar ter mais voz, né, e tentar reafirmar a sua liderança regional, porque se ficar do lado de Maduro é um abraço de morte, né, ou seja, os interesses brasileiros vão sair seriamente comprometidos. Eu queria ver como você analisa isso, por favor. Exatamente, Adriano, uma situação, como disse, delicada, que envolve uma série de dilemas. Nesse movimento de cruzamento de crises, como que o governo do Brasil se colocou nessa situação, digamos, sensível, em razão do não cumprimento do próprio Acordo de Barbados, que fazia um aceno exatamente para a realização de eleições livres e transparentes, agora em 2024. Como se sabe, não houve a divulgação dos resultados eleitorais, há uma série de críticas em relação ao processo de apuração. De fato, o governo de Nicolás Maduro acabou se autoproclamando praticamente como o governo reeleito, e agora a situação brasileira trata-se de uma situação que é uma verdadeira sinuca, Adriano. Porque se de um lado precisamos e devemos reafirmar a questão democrática que rege a própria atuação do Brasil nos seus princípios de atuação da política externa em linha com as melhores práticas do próprio direito internacional, por outro lado, isolar a Venezuela pode abrir margem para a atuação de outros atores que, de fato, se fazem valer na realidade latino-americana nessa primeira metade do século XXI. Portanto, entendo que tanto para os Estados Unidos, tanto para a União Europeia, bem como para as forças dos países da América Latina e, sobretudo, da América do Sul, trata-se aqui de um movimento importante, não só condenar esse processo de deterioração do regime chavista, projeto que colapsou agora na figura do governo de Nicolás Maduro, mas também tentar viabilizar agendas que são agendas comuns para o combate do narcotráfico, para as relações comerciais e, em especial, nos interesses brasileiros, nos debates sobre os fluxos migratórios. Vale também relembrar, Adriano, que no próximo ano nós temos COP30, a principal conferência das Nações Unidas, naquilo que se refere aos debates do desenvolvimento sustentável. E a Venezuela é um ator sensível nesses debates, já que há outras agendas de tensões geopolíticas que estão sendo ensejadas na contemporaneidade. Essequibo, por exemplo, é de interesse do Brasil, já que a gente está falando de uma região em disputa que afeta substancialmente os nossos interesses nessa região norte. Portanto, é aguardar os próximos episódios e verificar como que se dará esse movimento de posse a partir de janeiro de 2025. Professor de Relações Internacionais, Gustavo Menon, conversando com a gente sobre essa crise diplomática entre Venezuela e Brasil. Professor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, Rafael. Estou sempre à disposição. Um ótimo final de semana a todos os nossos telespectadores. Obrigada.